Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre compactadores e arquivamento. Deixa eu me logar aqui. Primeiro vamos entender a diferença do compactador para o concatenador ou arquivador, né? É o seguinte, o compactador ele é uma ferramenta que ela faz a compressão, a compactação de um arquivo ou de um conjunto de arquivos. O concatenador, o que é que ele faz? O concatenador ele vai pegar normalmente um diretório, uma árvore de diretórios, uma árvore de diretório, né, composta lá por um ou mais arquivos, pode ser uma porrada de arquivos, né, e ele vai aglomerar aquela árvore de diretório em apenas um arquivo. Então ele vai empacotar, mas não necessariamente vai compactar. Então a diferença basicamente vai ser essa. O compactador ele vai enxugar, né, ele vai compactar, enquanto o concatenador ele vai simplesmente juntar. A gente também chama de arquivador ou archiver, certo? Como primeiro exemplo de compactador que a gente tem o gzip, né? Tem o gzip. Então, o primeiro exemplo que a gente pode utilizar aqui é com o gzip. Deixa eu copiar aqui arquivos de algum local, log. Copiar aqui tudo que tiver aqui para barra root. Pronto, tem uma porrada de arquivo agora aqui com algum conteúdo. Vamos ver os tamanhos que a gente tem aqui. Ó. Tem arquivo de 58K, 800K, 228K, 2.3 MB. Beleza. Se eu quero pegar, por exemplo, esse arquivo aqui de 2.3 MB, quero compactar ele. Com o gzip, bem simples. Vou usar gzip, nome do arquivo, enter. O que aconteceu? Ele pegou aquele meu arquivo, transformou no arquivo .gz. Observe que ele vai apagar o arquivo original e criar um novo arquivo com a extensão .gz no final. Mesmo nome, né? Mas .gz no final. O meu arquivo ele tinha... Chega, cadê o tamanho? Eu esqueci. 2.3 MB, certo? Aqui, ó. Tinha 2.3 MB, né? E agora vamos ver quanto é que ele ficou. 300K. Então deu uma compactada boa, né? Compactada boa. Certo? 300K. Deixa eu apagar alguns arquivos desse aqui. Tá com muito arquivo. D asterisco e M asterisco. Pronto. Tá mais limpinho, tá melhor. Certo? Então, o meu arquivo kernel.log gz agora está ocupando 300K. Compactei ele. Né? Observe que o gzip eu apliquei diretamente em um arquivo. Certo? Então, não poderia estar aplicando ele a um diretório. Né? Por exemplo, não dessa forma. Tá? E se eu quiser fazer o processo contrário, né, eu vou colocar gunzip. Ele vai descompactar o meu arquivo, vai apagar o arquivo compactado e aí vai dar origem ao meu arquivo descompactado. Está aqui, 2.3 MB. Certo? Bom, outra opção que eu tenho também de compactador seria o bzip2. Certo? Esqueci de falar. Se o seu sistema não tiver instalado o gzip, né, é só você instalar aptitude, instalar o gzip, certo? Alguns Linux aí pode ser que você precise instalar o gzip e o gunzip. Da mesma forma, o bzip e o bunzip. Normalmente basta você colocar gzip e bzip2, já é suficiente, certo? Mesmo raciocínio para o zip e para o unzip. Então, se eu quisesse compactar com o bzip, o bzip ele é uma evolução do gzip, né? Ele é um pouco mais lento, o algoritmo, mas ele consegue compactar melhor, certo? Então, o gzip lá a gente tinha conseguido 300 e alguma coisa, né? 300 e alguma coisa K. Vamos ver quanto é que a gente consegue aqui com o bzip. Veja que ele já demorou mais, não sei se você conseguiu perceber. E vamos ver aqui o tamanho, olha só, 150K, praticamente, aliás, praticamente não, menos da metade do tamanho do arquivo gzip, né? Então ele consegue realmente compactar bem mais, tá? E eu tenho também, vamos descompactar aqui, né? Vamos descompactar. Eu tenho também o arquivo zip e unzip, né? No caso aqui,
Ó, na minha máquina não tá instalado o zip. Então, precisaria pesquisar aqui o pacote, né, do zip ou do unzip. Vai ser esse aqui, o nome zip e unzip. E aí eu vou dar um comando atitude install, pode ser apt-get também, tá? Zip e unzip. Ele vai na internet ou no CD e aí vai instalar para mim o binário desses comandos. É o mundo maravilhoso do Debian, né? Do Debian e do Ubuntu e dos derivados do Debian. O apt-get ele resolve o nosso problema. Né? Então, uma vez instalado aqui o meu zip, agora, a partir de agora eu consigo compactar com o zip e descompactar com o zip, que é o que eu vou fazer aqui agora, certo? O mesmo arquivo kernel lá, zip, kernel.log, opa, deixa eu dar um menos help aqui no zip, eu acho que ele é diferente da sintaxe do gunzip. Delete, update, compress. Bom, acho que vai ser o update. Vamos fazer um teste. Zip kernel.log.zip. É isso mesmo. Aqui eu precisei especificar o arquivo zip, espaço, arquivo log. Então ele não tem aquele comportamento destrutivo do bzip2 e do gzip2. Tá? Ele manteve o arquivo aí, original, né? E gerou um zip. Que o zip aqui você vai ver, ele tem uma eficiência semelhante ao gzip. Né? Então ele acaba sendo inferior ao bzip2. Certo? E se eu quisesse deszipar, né? Eu poderia apagar o original e deszipar o .zip, certo? E aí eu estou com o arquivo original novamente à minha disposição, certo? Então esse é o unzip. Aqui no slide não mostra o unzip, mas aí a gente conseguiu mostrar aí para vocês. E agora vamos falar do tar, certo? O tar seria exatamente o comando que faz o arquivamento, né? A concatenação, certo? O comando que vai fazer essa aglomeração de arquivos. Então, imagina, por exemplo, que eu quisesse pegar todo o diretório /root e jogar esse conteúdo desse diretório /root em um arquivo, né? Então, eu poderia fazer assim, ó. Tar c f arquivo.tar arquivo-root.tar, certo? Estou especificando aqui o arquivo .tar que vai ser criado, né? E o conteúdo que ele vai trazer, que é o /root. No caso, ele já entende que é para pegar o diretório e tudo que tiver dentro, tá? Não precisa você especificar nada mais além disso, certo? Então, usei o comando, o parâmetro C para criar e F para especificar o nome do arquivo que vai ser criado, certo? Prontinho. Isso aqui é só um aviso, não atrapalha em nada. Então, se você observar, olha só, ele criou para mim, ó, um arquivo .tar, né, 5.8 MB. Ele simplesmente pegou todos os arquivos, tá? Todos os arquivos e jogou dentro de um arquivo só. Ele não compactou, certo? Se eu quisesse compactar, eu podia aqui, numa segunda etapa, utilizar o gzip ou bzip2, né? Gzip, arquivo, e aí ele vai destruir o original e vai gerar para mim um .gz. Olha só, 1.2 MB, então ele realmente compactou, né? E destruiu o original, tá? O processo com o bzip2 seria exatamente o mesmo, né? Vamos descompactar aqui, vamos recompactar aqui com o
bzip2, vamos dar uma olhada aqui. E aí, olha só, 711K, né? Mais eficiente do que o gzip, certo? Bom, a gente está falando do tar, né? Você pensa assim, eu tenho que dar 2 comandos para fazer isso? Na verdade não, na verdade o tar ele consegue fazer, deixa eu apagar aqui o arquivo.root, arquivo-root.tar.bz2, ele consegue fazer aquilo que a gente tinha feito anteriormente, ó, mas já compactar, basta eu usar um parâmetro a mais. Se eu coloco aqui um z, ele já me compacta, gerando um ponto gzip, você vai conseguir observar exatamente isso aqui, ó, certo? Sendo que, observe também o seguinte, aqui eu não tomei o cuidado de especificar .tar.gz. Então eu criei um arquivo gz, sendo que ele está .tar. Você pode confirmar isso usando file em cima do comando. Não está instalado, deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui localizar o file. Tá difícil, depois eu... Só para vocês saberem, tem um binário interessante que você pode usar que chama file, né? Ele consegue identificar o tipo de arquivo do arquivo lá que você tem, né? Mas outra forma de mostrar isso também seria o seguinte: bom, é um ponto .tar, mas se ele é do tipo gzip, então eu posso descompactar com gzip, correto? Correto. Então, geunzip, né? Geunzip, arquivo, tá, certo? Opa, deu um errinho. Talvez um "-f" resolva. Não, melhor. Vamos renomear para .gz e aí acho que agora vai dar certo. Quer ver? Isso, deu certo. Certo? Então, olha só. Olha só, o arquivo realmente era gzip porque eu usei o gunzip e consegui descompactar, né? Deixa eu apagar novamente o arquivo aqui. Então, eu estava mostrando para vocês o tar já compactando, né? Aqui, ó, já compactando o parâmetro z. Se eu quero usar o bzip2, eu uso o parâmetro j, tá certo? Outra coisa que eu... desculpa, aqui tem que ser o f no final, né? JF, tá? Se eu quiser observar na minha tela quais são os arquivos que estão sendo processados, eu posso usar um parâmetro v, né? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Ele vai imprimindo na tela os arquivos que ele está processando, tá? Sem um v ele não faz isso. E aí, como eu usei o parâmetro aqui, ó, c, né, para criar, e jf para compactar e especificar o arquivo, então ele criou para mim. Olha aí, ó, ponto .tar, que está com a extensão errada, eu fiz errada de novo, né? Mas basta você renomear para a extensão corretinha para ele ficar refletindo que é um arquivo compactado com bzip2, que a gente bota .bz2, certo? E se eu quisesse descompactar, pessoal, esse arquivo, né? Por exemplo, posso vir aqui em root, cd/root e vou apagar geral aqui, certo? Não tem mais nada. E eu quero descompactar. Então, em vez do C, eu vou usar X, tá? O J, né, porque foi compactado com bzip2, F para especificar o arquivo, e só. E aí ele vai gerar para mim agora, vai descompactar para mim agora o conteúdo. Observe aí, ó. Tá o conteúdo de novo aí, tá certo? Bom, pessoal, então, com esses comandos aqui, com o tar, né, a gente fica nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre compactação
e arquivamento no Linux, no GNU Linux.